Anteontem eu publiquei um story comentando um comentário, aliás, 2 comentários, que vi num aplicativo onde gosto de fazer anotações sobre minhas leituras, que é o Scooby. Nesses 2 comentários, 2 moças que eu desconheço comentavam que o livro que elas haviam lido era ruim e deram 1 estrela de 5 para avaliar esse livro. Eu tinha acabado de ler esse livro e havia entrado nos comentários para ver o que a comunidade estava falando sobre ele. Afinal, foi um livro que me foi indicado por um professor razoavelmente conhecido de escrita criativa no curso que estou fazendo, e eu pensava em fazer um comentário bastante considerável lá naquele aplicativo. Afinal, eu tinha acabado de avaliar, através de um texto mais profundo, uma análise crítica pretensamente literária, né, embora eu não seja formada em letras, mas fazendo ponderações que eu chamei de análise indigesta para um livro indigesto. E eu não citei qual é o nome desse livro naquela publicação de anteontem, resolvi fazê-lo agora através desse vídeo. O livro, no caso, é Desonra. Um título simples para um livro razoavelmente pequeno, 200 e poucas páginas, 258 páginas, mas extremamente denso, extremamente complexo. Não difícil, uma leitura extremamente fácil, fluida, com uma linguagem muito direta, muito objetiva desse autor, que é Coetzee. O sobrenome dele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2003 por conta desse livro. Ele é um escritor da África do Sul. E eu comentava naquele stories dizendo que às vezes não é o livro que é ruim, às vezes é você que não tem maturidade para ler o livro. Sim, porque às vezes é necessário que tenhamos um pouco de maturidade, não somente na idade, mas também no hábito da leitura. Por quê? Porque avaliar um livro vencedor de Nobel de Literatura como ruim é minimamente demonstrar a falta de conhecimento do que constitui um livro bom. Não estou aqui para dizer que pelo fato de eu ter gostado da obra, ele significa ser bom, mas eu estou dizendo que o autor ganhou um Prêmio Nobel de Literatura, certamente porque razões havia. Mas quando eu dizia que às vezes nos falta maturidade para entender uma leitura, não vou fugir de arrogada nisso. Trouxe aqui um livro para demonstrar que quando eu o li na época eu não tinha maturidade para ler. Li 10 anos atrás O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, em francês. Quando eu li O Velho e o Mar 10 anos atrás, eu li ele ao pé da letra. E tendo lido ao pé da letra, o que ele poderia significar para mim se falo da história de um velho que sai em alto mar em busca de um peixe bem grande ele consegue pescar e tem dificuldades para voltar para casa porque esse peixe, que depois de muita insistência dele, ele consegue prender, mas não tinha capacidade de levá-lo para casa, mas consegue. Tendo conseguido, o peixe não chega inteiro em casa, porque no meio do caminho, já que ele estava sangrando muito, os tubarões resolvem morder e só chega a carcaça em terra. Pois bem, eu não quero falar sobre O Velho e o Mar, eu quero falar sobre Desonra. Mas Desonra, neste momento, precisa ser comentado com muita cautela, porque nós estamos aqui no Brasil passando por um caso muito pavoroso de abuso de uma menina no Rio de Janeiro. Não que este livro vá falar exatamente de um caso como aquele, terrível, mas toca naquela pauta, se é que vocês me entendem, porque se eu pronunciar a palavra aqui, com certeza serei banida da rede. Até porque, quando eu disse que avaliei, através de um texto longo, esse livro, que eu chamei de uma análise indigesta para um livro indigesto, é porque a minha posição, a minha opinião sobre ele é um tanto que, digamos, controversa. Por quê? Porque eu gostei do livro, gostei da mensagem, não gostei do que acontece. E é por isso que aquelas meninas comentavam dizendo que o livro era ruim. Porque me parece, pelo comentário delas, que o livro é considerado ruim porque traz personagens de moral duvidosa ou do politicamente incorreto, quando na verdade não é sobre isso que se deve analisar a qualidade de um livro. Elas se esqueceram da forma da escrita, disseram que era enxuto demais, era curto demais, que não desenvolvia os personagens, não gostaram da maneira de escrever de forma tão direta, e o assunto em si, a pauta em si, fazia com que, em outros comentários eu li isso, fazia com que o personagem desse tanto asco a elas, que não era um livro digno de ser lido, porque era, na verdade, um lixo. Minha gente, não se avalia um livro, não se avalia a literatura porque ela nos agrada, se avalia a literatura pela mensagem que ela nos traz, pelo ensinamento que ela nos deixa. É claro que tem vários livros que a gente pode ler
como entretenimento, simplesmente para passar o tempo ou se divertir. Mas, na grande maioria das vezes, livros como este, O Velho e o Mar, livro como este, que é contemporâneo, mas se pretende daqui a uns bons anos permanecer o que o tornará um livro clássico, simplesmente pelo fato de que tem personagens ali que eu não gosto. E aqui eu trago outro exemplo, e eu pretendo fazer outro vídeo para comentar exclusivamente sobre o enredo desse livro Desonra, mas o Morro dos Ventos Uivantes, por exemplo, que é muito criticado. Ou você ama ou você odeia aquele livro, mas as pessoas que o odeiam porque os personagens não são fofinhos. Personagens são humanos, demasiadamente humanos. Claro, ali em O Morro dos Ventos Uivantes, um relacionamento tóxico. Aqui, não vou dizer que um abuso, não vou dizer que um crime, porque eu particularmente não interpreto assim. Quero fazer a defesa desse livro em um próximo vídeo, porque esse aqui já tá ficando longo demais.